Vamos para mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40 do zero. Te deixo o vídeo na sequência. E da aula anterior ficou um ponto para trás, ó. Fazer a marca aqui, ó, da porta, né? Porque se você vê ela, aquele risco da porta, intuitivamente vai dar um ar mais realístico ainda, por onde a pessoa entra, ó. Aqui é a porta. Então, a gente vai fazer um pequeno risco que passa por ali. Então, ó, que vem bem aqui, ó. Porque aqui é parado e aqui faz parte da porta que se abre. Então, vamos usar aquela mesma técnica que a gente está usando até agora. Então, vamos pegar esse esboço, aquele plano frontal. Ó, já temos uma linha aqui que é o meio do vidro, ó, já vamos pegá-la, ó. E vamos recorrer à nossa imagem. Ah, ele não é que ele sai reto com o vidro, mas ele faz uma curvinha. É claro que é sobe e desce, mas se a gente olhar bem de frente para a porta, como se fosse, seria um grande arco. E essa lateralidade que a gente está vendo aqui, um pouquinho de lado, é fruto da fotografia. Então, vamos olhar de cima então um pouquinho. Ó, aqui está a divisão da porta. Bem, vamos recuar um pouquinho aqui. Vamos ver a nossa geometria. Então, aqui, ó. Essa aqui é a linha. Essa é a linha no qual a gente começa. Então, ó, que é este corpo aqui, ó. Se a gente isolar ele, oculta todos e vê as linhas. Ó, aqui tá aqui. Então, coincidente. Sair do isolar. A nossa imagem já está diferente do nosso modelo, certo? Porque ó, aqui é o nosso ponto de partida para fazer o corte. E a nossa imagem, ó, vai para lá, por causa da distorção da foto. Então daqui a gente vai puxar um arco de repente. Vamos ver como é que ficaria estranho também lá mudar de direção, né? Teria que ser mais ou menos na mesma direção. Bem, vamos tentar então colocar uma tangência. E mas se ficasse pra cá, um pouco mais pra trás, parece que é mais reto. E ao mesmo tempo que se vamos para lá, parece que ele abre menos aqui a porta, né? Tem que abrir pra pessoa passar, né? Então, eu acho que a gente pode fazer aqui, ó. Quem sabe até deletar aqui. Eu acho que a gente pode mudar um pouquinho de direção, só um pouquinho aqui, ó. Só para ganhar um pouco. Então, 5, quem sabe 5 graus. Para botar ela um pouco para trás, para a gente ter espaço para fazer o arco. Então, ó, agora vamos fazer o nosso arco tangente. Ó, perfeito. Veja onde acabou. Acabou, em vez de acabar lá, acabou mais para frente, ó. A porta foi um pouco mais reta,
Mudou um pouquinho de direção ali, tudo bem. Né? Acho que não vai ficar tão aparente assim. Quem sabe até mais, vamos ver. 7. Ok, mas parou ali, porque senão vai ficar muito evidente a mudança de direção. Então a gente desceu mais reto e aí começou a fazer um arco aqui, ó. Então, super top. Que é mais ou menos na mesma posição. Para divisão. E lá tem uma espessura. Como a gente também vai fazer uma espessura aqui. Do vão. Mas de que forma? Porque lá a gente já partiu do meio. Vamos pensar um pouco. Vamos fazer offset para lá e para cá. E essa é a linha que a gente está fazendo, é a linha do meio exatamente. Agora esse tem um arco grande e aqui tem um raio final. Certo? Então, porque a porta ela é redondinha aqui embaixo. Bem, vamos deixar assim, ó, como se fosse o arco reto. Então vamos deixar reto lá, aqui um arco. E aqui a gente vai fazer um. Vai ver como vai ficar para depois poder agir. Acho que vai ser melhor. Porque, claro, a gente está olhando para uma foto, mas no modelo a realidade vai ser diferente. É claro que a linha de visão vem aqui, ó, e sobe. Vamos pensar. Bem, vamos fazer passante aqui então. Como a gente viu, ok. Ó, a gente faz aquela divisão e aí a gente vê como vai ficar aqui e para baixo a gente não quer afetar. Ó, selecionar cadeia. É... Mas aqui no caso, ó, vou excluir aquela antiga. Esta aqui. Ok. Mas por via das dúvidas, ó, vamos. Como eu fixei o sentido dela, vamos esticar aqui, ó. Por via das dúvidas, já tá passando. Ok. Selecionamos tudo e um offset. Não é uma borracha como era antes. Então aqui é o vão da porta. Então tem que ser bem pequenininho mesmo. Ó, bidirecional. Ponto 2. Pode ser bom, ponto 2. Ah, Ctrl Z. Vamos chamar novamente. Então, ponto 2 e geometria de base, para que a linha central se transforme em linha de centro e não afete e seja desconsiderada. Ok, fizemos ali. Agora vamos dividir. Ok, os corpos quais são? Esta aqui e esta. Cortar. Vamos pegar bem no meio dela. Aqui, aqui, aqui. E ok. Apertamos Enter com o teclado. Agora podemos ocultar tudo. Ó, foi feito um risco, mas ele não foi feita nenhuma mudança geométrica ainda. Aqui a gente pode, ó, excluir face. Eu excluí aquele lá, ele reconstrói o resto. Enter. E agora
Vamos supor que esse raio de trás aqui, ó, vamos deixar ali, porque aqui é a lataria totalmente. E aqui não é um raio, porque aqui é a porta que se abre. Então vamos excluir face, essa aqui também. Ó. Ok. Para ressaltar ainda mais ali. Perfeito. Ó, então aqui embaixo, ó, não vamos executar nenhuma modificação. Quando a gente unir depois, ó, ele vai ficar lisinho, como se fosse perfeito. E vamos usar o mover face. Aqui, ó, esta aqui. Para dentro. Ó, tem que selecionar o raio e aquela outra face. Mas aqui se vai para baixo, ó, ele vai fazer um buraco lá para dentro. Não é isso que a gente quer. Então, como esse é o vão, vamos combinar ele. Vamos uni-los. Aqui, aqui e esse pedacinho também. Ok. Então, mover face. Ó, como ele engatou lá num único corpo, agora ele respeita para dentro. Aqui, aqui. Falta só mais um, ó. Aqui. 0,5 para dentro? Pode ser. Ó, então a gente criou um vãozinho ali, ó, que passa por todo ele para caracterizar a própria abertura da porta. É claro que olha só como ficou esse cantinho aqui, ó. Vamos desconsiderar, porque são cantos tão pequenos que não vão fazer nenhuma diferença. São só detalhes que, tipo, se a gente for usar tempo para resolver, não vai gerar um verdadeiro valor, né? Porque olha só, o importante são as faces grandes, detalhes menores, e assim ele foi criando identidade, né? Então, a perfeição, ela é cara, demanda um extremo e maior tempo. Então, tudo vai de até onde queremos ir. Complexo, o quanto mais complexo, mais não que seja fácil ou difícil, mas que levará mais tempo. Então, essa é a jogada. Quanto mais complexo, mais tempo para ser resolvido, mas é resolvível. Ó, então, estou colocando alguns raios agora aqui. Ok. Quase, quase. Aquele raio que estava na porta. Quase, quase a gente deixa, porque está... Acho que é esse aqui, ó. Porque na verdade a gente quer só pra estética, né? Não... Ó, e vai ficar assim, ó, então. Então, esse excluir face 3, a gente elimina ele, essa função, ó, delete, e aí vai acontecer o raio ali. Acho que assim vai ficar melhor, porque a gente quer só beleza. E perfeito, ó, modelado, na aula anterior eu tinha prometido que a gente ia fazer, então acabou ficando para trás, mas agora sim a gente retomou. E perfeito. Agora a gente vai modelar o retrovisor, uma parte bem importante que vai
é um detalhe grande. No nossa modelação, no atual estágio que a gente está, modelar o retrovisor vai trazer outra cara. Porque é algo grande que ficou para trás, entre aspas. Né? Porque daí, diferente de detalhes que só engrandecem a riqueza, né? Então, são faces novas, né? Ó, então, a gente pode olhar por cima e, ver que informação a gente tem aqui, ó. Ó, aqui está. Então, por cima, novo esboço. A gente vai criar um plano para poder desenhá-lo. Ó, então, aqui tá. Ó, perfeito. Demos um OK. Vamos criar um plano usando aquela linha ali. Ó, então, geometria plano. Então, aquela linha ali. E um desses aqui, ó. Assim ele vai criar um plano para cima usando a linha, ó, perpendicular. Perpendicular ao plano selecionado e coincidente à nossa linha. Damos um OK. E OK, tá aqui o nosso plano de desenho. Inclusive, se a gente olhar de cima, a gente pode fazer assim, ó. Voltar naquele nosso esboço inicial e já pegar alguma coisinha a mais aqui dele. Descobrir algumas informações a mais sobre esse espelho retrovisor. Então, ó, a gente pode supor que, ó, vamos fixar aquela linha lá. Lembrando que ela está sendo usada para criar o plano ainda. Aqui nós vamos pegar a perpendicular. Ó, aqui a gente sabe que o retrovisor começa ali em cima, digamos, né? E podemos fazer uma extrusão para lá. Ele começa aqui. E quanto tem de grossura? Bem, vamos deletar. A grossura a gente pode fazer uma extrusão maior e depois um corte por cima. Então aqui, ó. O mais importante é o início dele. Ó, OK. Vamos dar um OK. Vamos criar um esboço ali naquele plano. Aqui a gente consegue ver até o espelhinho. Então, essa traseira aqui, ó, a gente pode até ocultá-la. E se a gente olhar de cima aqui, ó. Vamos fazer um ponto para marcar esse começo dele. Ah, é porque o plano de esboço é aquele. Então vamos girar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Perfurar, ó. Coincidente. E daquele ponto vamos subir verticalmente. Aqui. Vamos ocultar os planos momentaneamente, ó. Uma outra coisa. Então, aqui é o ponto onde ele começa o retrovisor, né? O espelho. Para cima ou para baixo. No nosso caso, para baixo. Mas se a gente olhar de cima, ó. Ah, olha só o carro por cima. O espelho vai além.
Ó, do capô, ó. O capô ele já é bem mais grosso do que a parte lá. Ele vai além. E aqui, ó, é isso aí. Se a gente olhar de cima totalmente, ó, aquele ponto é o nosso ponto inicial. Tudo bem. Então veja que ele tem uma quedinha aqui, ó. Ele não é um quadrado perfeito. Aqui tem mais do que 90 graus. Bem, eu acho que a gente pode recorrer às nossas imagens. Vamos estudar mais esse retrovisor para captar diferentes informações. Então aqui, ó, nas nossas imagens, ó, ele está ali. Então tem o espelhinho ali bem certinho, ó, todo arredondadinho. Em cima, embaixo quase chega a ser reto e aqui é um arco um pouco mais, ó, um arco bem grande, um arco menor, ou seja, mais arredondado. Os quatro raios nos quatro cantos. E olha a geometria que tá acontecendo aqui, ó. Diferente da imagem que a gente, ó, na nossa imagem tem esse modelo aqui, ó, que inclusive é colado, digamos, no vidro, ó, lateralmente. E a outra, ela sai de um redondinho na lataria, ó. Então, então, pelo que a gente já percebeu, são dois modelos. O modelo é o mesmo, né? F41, mas existem variações, né? Houve uma melhoria no projeto. Não sei qual era o antes e o depois, mas teve antes, teve uma melhoria, né? Não sei qual das duas era a mais antiga. Enfim, precisamos escolher um dos dois para poder modelar, né? Ou podemos fazer um terceiro tipo, o nosso tipo. Ó, essa aqui parece ser bem mais simples do que essa aqui, embora essa aqui é mais bonita. Para a gente poder fazer essa aqui lateralmente, teríamos que fazer um loft, algo mais sofisticado. Ó, eu acho que vamos usar esse aqui, ó, como modelo, porque as nossas fotos são assim, então e ele é bem mais bonito. Quem sabe a gente pode fazer uma extrusão, como a gente está fazendo, e depois a gente faz vários cortes para imitar essa geometria, assim, para fugir do loft e perfis, né? Acho que a gente vai modelar de uma forma mais rápida. Então, ó, ele tem a geometria lá do espelhinho, cai no raio, até colar no espelho, digamos assim. E aqui também, ó, um caimento. Então, mais ou menos esse é o contorno que a gente vai desenhar lá no nosso carro. Então a gente vai desenhar a mão livre, digamos, como a nossa foto só nos ajudou inicialmente para saber um pouquinho da posição, a direção. As fotos que a gente tem lá no nosso modelo já serviram. Agora a gente vai ter que usar um pouco da criatividade, inventar um pouco realmente. Vamos lá? Então, ela seria colada aqui, ó. Mas como a foto também pode não ser tão perfeita com o modelo, que tem variações aqui. Ó, se a gente fizer isso aqui, ó. Ah, porque a foto de cima o modelo de retrovisor é aquele que para no capô. E a foto daqui, ó, já é diferente.
E esse aqui é bem delicado de desenhar mesmo. É... Bem, eu acho que a gente pode fazer Vamos inventar alguma coisa aqui. Realmente, se você ver todo o nosso programa até agora, a gente foi muito fiel. Então, o começo do projeto, tudo era muito importante. A gente reconstruía tudo várias vezes para ser o mais fiel possível. Agora a gente está no acabamento, então o que a gente está desenhando agora não vai servir de suporte para algo que vai ser modelado em cima disso. Então é próprio a parte final, né? São os filhos, digamos, os pais são a base para os filhos. Então até a árvore funciona dessa forma, né? Então vamos inventar alguma coisa, isso não vai gerar nenhum problema para nós. E o importante é que a gente cumpra a beleza, né, de ser bem modeladinho. Bem, vamos para a prática agora. Então, olhando daqui, porque tem que desenhar com quais medidas, com qual escala. Agora estão sendo testados. Vamos ver. Vou fazer um corte aqui para me auxiliar. E vamos olhar de frente, então, que eu acho que vai ser mais fácil. Tem até aqui a foto para ajudar. Ó, o retrovisor começa aqui. Agora eu fiquei mais seguro. Sabe de uma coisa? Podemos brincar com o que a gente vê aqui, ó. Sim, porque se a gente fazer assim, com qual medida? Aqui pega tals, não se preocupamos com medida. Ó, um arco. Aqui embaixo eu vejo uma linha reta e depois um arco. Então vou fazer assim, então primeiro a linha reta. Ó, aí ela escapa quando? Aqui ela escapa mais ou menos. E um arco tangente. Um pouquinho para trás, ó, perfeito. Aí a parte de baixo, mais ou menos assim. Acho que aqui eu vou continuar um arco. Lembra, a foto tá distorcida. Vamos usá-la até um certo ponto. Vou fazer uma tangente aqui. Fixar esse ponto. Não. Eu prefiro não fazer assim, porque lá é crescente. Embaixo assim não vai dar certo. É melhor que seja uma forma geométrica crescendo assim, ó. Algo nesse sentido. Aqui um arco também.
Ok, vamos esticar tudo. Então vamos selecionar aqui o nosso esboço. Na verdade ele tá cheio de fixo aqui, vamos tirar tudo isso. Ó, a gente pode selecionar tudo. Não, vamos na mão mesmo. Fixo aqui. Aquele ponto é fixo. Assim a gente tira todas as relações e podemos mudá-lo de posição. Ó, mover entidades. E agora é olhômetro. Ó, ele começa ali, naquela linha que a gente definiu. Vamos ocultar tudo. Ó, e se a gente olhar aqui, ó, começa a fazer algum sentido já. Então, como aqui é uma linha reta, ó, vamos travá-la, ó, e fazer crescer. Ó, onde vai parar. Se a gente olhar lá na imagem novamente, claro, ó, aqui tá. Ele vai crescendo ali. Ocultar, normal A. Mas se eu fixar aqui, ó, não vai ficar bom. Ctrl Z. A gente pode fazer uma linha reta, então. Tangente. Ó, agora sim, ó. Só que ainda assim não estou satisfeito, porque parece que se a gente olhar a imagem, ó, o espelho, olha a proporção, o espelho tá ali. E para baixo, no mesmo comprimento de, ó, comprimento 1, e o mesmo comprimento 1 descendo, ele encosta no carro. Olha que proporção. Já a nossa aqui, ó, aqui tá o espelho. Comprimento 1, comprimento 2, comprimento 1 de novo, comprimento, são duas vezes o comprimento aqui até ele encostar no carro. Então, enfim, isso não me deixa muito satisfeito. A não ser que a gente possa engrossar esse quadradinho aqui, ó, fazer ele maior, porque talvez ele esteja pequeno como braço. Bem, a gente pode fazer um contorno fechado aqui, ó, só para fazer um pequeno teste. Extrusão, para ter uma visual. Para trás. Quem sabe de 5, 7. Te parece bom. Não mesclar. Ó, ocultar. Ó, então, se a gente olhar a foto, na foto parece que ele tá para dentro da geometria, ó. Nosso parece um pouco mais com uma girafa, digamos. Tá com o pescoço bem mais alongado e aqui ele pode crescer mais, ó. Bem, a gente encerra a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente vai modelar em detalhes aqui, arrumar e vai ficar um detalhe muito bom. Então, na próxima aula, esse já é a nossa missão, já é o nosso objetivo. E para não perder o próximo episódio, se inscreva no canal e eu te vejo em breve.